Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Encaixotando Minha Biblioteca, uma elegia e 10 digressões do maravilhoso Alberto Mangel. E eu falo maravilhoso tão empolgada assim porque eu adoro esse homem. Para quem não conhece, o Alberto Mangel tem uma história de vida bastante interessante. Ele nasce em Buenos Aires em 1948, só que o pai dele era diplomata. Então eles estão sempre mudando de cidade, de país. Ele nasce ali em Buenos Aires, mas logo vai para Israel, passa um tempo em Tel Aviv, depois se muda mais um pouco, até que durante a adolescência ele retorna para Buenos Aires e lá ele começa a trabalhar numa biblioteca bastante famosa da cidade. Só que quem frequentava essa biblioteca, aliás, entre os frequentadores dessa biblioteca, estava Borges. E nessa época ele já estava cego, se interessa pela figura do Mangel, via que ele gostava muito de livros, de ler, etc. E pergunta ao Mangel se ele teria interesse em ser o seu leitor. Então convida o Mangel para que ele vá até a sua casa, a casa do Borges, e leia livros para ele, já que ele não conseguia mais ler porque estava cego. E fruto dessa experiência dele com o Borges, nasce um livro chamado Com Borges, que foi publicado aqui no Brasil. Vou deixar a foto aqui no cantinho e também o link para onde vocês podem encontrá-lo aqui no box de informações. E felizmente o Mangel tem muita coisa publicada aqui no Brasil. Além desse que eu acabei de falar, tem outros livros que saem pela editora Sesc e também pela Companhia das Letras. Aqui no canal eu já falei brevemente sobre um livro dele sensacional chamado O Leitor como Metáfora. Vou deixar linkado aqui também no box de informações. E este aqui é um livro que estava há muito tempo na minha lista de desejos. Era um dos livros mais antigos da minha lista de desejos. Aliás, só que na sua versão em inglês, porque a gente não tinha tradução aqui até, se eu não me engano, o mês passado, que a Companhia das Letras trouxe para nós finalmente. E imaginem qual não foi a minha felicidade ao receber este exemplar aqui em casa. E o que temos neste livro aqui? O subtítulo é Uma Elegia e 10 Digressões, é exatamente o que a gente tem aqui. E como que o Mangel começa a escrever esses textos? Até 2015, ele morava com o marido dele no interior da França, numa casa medieval que tinha uma espécie de celeiro, que era bem grande, e nesse celeiro ficava abrigada a biblioteca dele. Só que no verão de 2015 eles decidem se mudar e aí ele tem que encaixotar a biblioteca inteira dele. Só que aquela biblioteca do Mangel contava com cerca de 35 mil volumes. Você achou que foi difícil fazer a mudança com esses livros aqui atrás? Esse cara tinha 35 mil livros em casa. E a partir dessa mudança, desse processo de encaixotar os livros, ele começa a reviver algumas memórias em relação aos livros que ele tem, fala de alguns livros que foram importantes para ele, de lições que ele aprendeu, enfim, relaciona a literatura também com outros muitos temas que perpassam a vida de um leitor. Ele relembra também algumas outras bibliotecas que ele teve ao longo da vida e este livro é uma delícia. Sério, que coisa maravilhosa. O que eu gosto muito dos livros do Mangel é que, de certa forma, ele sempre esbarra no assunto leitura, só que ele não trata a leitura somente como um refúgio, mas trata a leitura como um agente transformador da sociedade. Mas vamos falar especificamente sobre este livro aqui agora. O que eu pretendo fazer neste vídeo é comentar os textos que mais me chamaram a atenção. Vou ler muitos trechinhos aqui para vocês também, porque Mangel é maravilhoso. Começando já com o primeiro texto, que é a elegia. Então aqui ele comenta um pouco do processo que o levou a escrever este livro, que é a mudança dele da França. Fala dos 35 mil livros que ocupavam esta biblioteca. E ele diz que o antigo celeiro guardou meus livros por quase 15 anos. Imagina a dó de encaixotar isso, meu Deus. E aqui ele comenta também sobre a organização da biblioteca dele. Eu não sei vocês, mas eu adoro saber como as pessoas organizam os livros delas, às vezes até para ter umas ideias aqui. Aliás, se você tem curiosidade em saber como eu organizo os meus livros, tem um vídeo aqui no canal no qual eu mostro todas as estantes aqui de casa. Não tá atualizado, aquele vídeo foi gravado há 1 ano, se eu não me engano, mas dá pra ter uma ideia, eu ainda utilizo muito do método que eu mostro lá pra vocês. Mas falando aqui do Mangel, ele diz: organizei a biblioteca de acordo com minhas exigências e meus preconceitos. Ao contrário de uma biblioteca pública, a minha não precisava de códigos comuns que outros leitores entendessem e compartilhassem.
Sua geografia era ditada por certa lógica meio louca. As principais seções eram determinadas pela língua em que os livros haviam sido escritos. Eu tenho uma seção aqui para livros estrangeiros, agora que eu pensei nisso. Acho que no tour que tem aqui eu ainda não tinha essa seção específica. Aí uma coisa que eu achei muito engraçada que ele diz é que tinha nas estantes dezenas de livros muito ruins que eu não jogava fora, caso algum dia precisasse de um exemplo de livro que considerasse de má qualidade. E aí eu pensei, gente, será que eu deveria manter esse tipo de coisa aqui também? Porque eu até já falei algumas vezes sobre isso, mas geralmente quando eu não gosto de um livro ou não pretendo reler, eu passo pra frente sem dó. E aí eu fiquei pensando, gente, mas tem umas tags às vezes que eu respondo e perguntas de vocês que eu preciso falar de livros que eu não gostei e eu não tenho nenhum aqui que vocês gostam de ver. Mas enfim, acho que isso não é uma desculpa convincente o suficiente pra acumular mais livro aqui em casa. E aí ele comenta aqui uma prática com a qual eu muito me identifico, mas que sou muitas vezes julgada e julgada mal por isso. Ele diz aqui: eu raramente emprestava um livro. Se desejava que alguém lesse determinado volume, comprava um exemplar e o oferecia como presente. Eu sempre faço isso também. Eu falo, meu Deus, eu queria muito que você lesse esse livro, mas eu não vou emprestar. Eu vou lá e dou pra pessoa. E ele fala que ele também não gosta de pegar livros emprestados. E eu também sou assim, tá? Eu não empresto, mas eu também não pego emprestado. Ele diz: não gosto de ser proibido de escrever nas margens dos livros que pego emprestado. Não gosto de devolver os livros se nele descubro alguma coisa surpreendente ou preciosa. Como um ávido saqueador, quero que os livros que leio sejam meus. E no fim dessa elegia tem outra parte com a qual eu me identifico muito, que é sobre a relação dele com os e-books. Eu nunca tinha conseguido colocar exatamente a minha relação com os e-books em palavras. Eu tenho sentimentos conflituosos em relação a e-books, apesar de ter um Kindle e fazer o uso dele, mas o Mangel colocou isso aqui perfeitamente. Desejo a materialidade das coisas verbais, a sólida presença do livro, seu formato, tamanho e textura. Compreendo a conveniência dos livros imateriais e a importância deles na sociedade do século XXI, mas para mim eles equivalem a relações platônicas. Concordo plenamente. Agora queria destacar a segunda digressão, na qual, adivinha, ele também fala de outro assunto que muito me interessa. Quantas vezes eu já devo ter falado isso nesse vídeo, né? Mas o ponto de partida dele aqui nesse ensaio é a criação de algum artista, no sentido de daquele momento que baixa o gênio, o criador, vem uma luz e aí o autor consegue colocar a primeira linha de sua obra no papel. Falei desse momento que baixa a luz e aí o escritor escreve, mas é como eu imagino o momento, tá? Não que isso efetivamente aconteça. Aliás, uma curiosidade, outra pessoa que se interessava muito por esse momento da criação era o Stefan Zweig. Na autobiografia dele tem resenha aqui no canal, vou deixar o link também no box de informações, e foi a minha melhor leitura do ano passado. Sim, estou falando isso para convencer você a assistir aquele vídeo e a ler esse livro maravilhoso. Mas o que eu queria falar em relação à autobiografia é que o Zweig era um ávido colecionador. Ele tinha vários volumes raros, gostava de colecionar manuscritos, objetos de pessoas que ele admirava. E uma das coisas que ele mais gostava de colecionar eram manuscritos. Nos leilões ele sempre procurava rascunhos, manuscritos, justamente porque esse impulso criador, o momento, né, da criação efetivamente, o interessava muito. E ele achava que se ele possuísse esses objetos, analisasse, talvez ele chegasse à conclusão sobre como esse tipo de coisa acontece. E o que ele faz nessa digressão aqui? Ele comenta sobre algumas das grandes obras da literatura mundial, como por exemplo O Médico e o Monstro, Dom Quixote, Madame Bovary, Fahrenheit 451, fala um pouco das ideias que deram origem a esses livros. Aliás, ai meu Deus, lá vai eu dar outra indicação de livro. Para quem gosta desse tipo de coisa, saber um pouco da história por trás dos livros, tem um livro muito legal, não sei se vocês conseguem encontrar ainda em livrarias mesmo, mas em sebo dá. O nome dele é Conversando com Mrs. Dalloway. Eu vou deixar o link também aqui embaixo, e eu acho que eu também já falei sobre ele aqui em algum vídeo no canal, também vou deixar linkado aqui embaixo. Mas voltando, ele faz essa introdução, então, com as ideias que originaram grandes obras e diz: no entanto, na maioria dos casos, o momento da criação literária nos é desconhecido tanto quanto o do próprio universo. Podemos estudar cada fração de segundo após o Big Bang, assim como podemos ler cada rascunho de Em Busca do Tempo Perdido ou as várias versões dos poemas de Auden. Todavia, é bem misterioso o instante em que nasce a maior parte dos livros que mais amamos.
As confissões de autores raramente soam verdadeiras. E aí ele fala aqui daquele texto do Poe chamado A Filosofia da Composição, se eu não me engano. Acho que não tem o nome aqui. Ele não coloca o nome do texto do Poe aqui, mas se eu não me engano é isso, A Filosofia da Composição mesmo. E aí ele diz que não conseguiu acreditar nem um pouco na filosofia do Poe para a composição do Corvo, porque nesse texto do Poe ele vai dissecando a construção de O Corvo. Então, como é que ele fez as rimas, como é que ele pensou no pássaro que ia ser o protagonista daquele poema. E aí ele diz uma coisa, que ele não conseguiu acreditar de jeito nenhum. Ele diz aqui, a explicação de Poe é lógica, apresentada de forma inteligente e completamente impossível de se acreditar. E aí eu confesso que eu me senti meio trouxa, porque, gente, eu acreditei completamente na explicação do Poe. Quem leu? Vocês também compraram? Eu comprei super. E aí no fim desse texto ele diz que podemos descobrir o que os autores dizem sobre as circunstâncias que envolveram o ato de criação, que livros leram, quais eram os pormenores cotidianos da vida deles, o estado de saúde, a coloração de seus sonhos. Tudo, exceto o instante em que as palavras surgiram, luminosas e distintas, na mente do poeta e que a mão começou a escrever. Talvez por isso o Manguel tenha duvidado um pouco do Poe, porque do jeito que o Poe coloca lá na filosofia da composição, parece ter sido um processo muito metódico. Eu acho que ele deixa um pouco de fora essa aura mais luminosa, por exemplo, que o Manguel fala aqui. Na terceira digressão, cujo tema também muito me interessa, não tô brincando, tá? Assim, o tema realmente me interessa, mas eu não sabia disso até ler essa digressão aqui. Isso é outra coisa que eu gosto muito no Manguel, porque por mais que eu leia muito e reflita muito sobre os livros, ele sempre aponta umas coisas para as quais eu nunca tinha parado para pensar mesmo, e é o que ele faz nessa digressão aqui. Aqui ele discute a ideia que muitos têm do artista, mais especificamente do escritor, como sendo alguém atormentado. Acho que essa ideia do artista como um louco, como uma pessoa depressiva, uma pessoa atormentada mesmo, é uma ideia muito comum que a gente tem, né? Pelo menos eu tenho a impressão de que é essa a ideia que a gente tem. E aí ele discorre um pouco aqui sobre o processo de originação dessa ideia, como foi que se formou esse ideal em torno do artista. Ele começa a digressão dizendo o seguinte: a noção de que o sofrimento esteja na raiz do processo de criação tem suas origens num fragmento atribuído a Aristóteles, ou melhor dizendo, à escola de Aristóteles. Desde Aristóteles, e provavelmente muito antes, filósofos, artistas, psicólogos e teólogos tentaram descobrir no estado quase indefinível da melancolia a origem do impulso criador, e talvez até mesmo do próprio pensamento humano. Ser melancólico, triste, deprimido, infeliz, segundo a crença popular, é bom para o artista. O sofrimento, dizem, produz boa arte. E aí a gente pode até fazer um paralelo com as obras maravilhosas que surgiram, por exemplo, no período entre guerras e no pós-guerra, principalmente de autores exilados. Aliás, ele até fala sobre isso aqui. Ele discorre um pouco sobre isso e depois faz a seguinte questão: de onde veio essa imagem patética do escritor? E aí ele fala do ponto que eu acabei de falar dessa questão do exílio, que é: na Grécia e em Roma, houve, vez por outra, escritores que pareceram solitários e pobres, como o cínico Diógenes em seu barril, ou o poeta Ovídio, banido para os bairros miseráveis de Tomis. Talvez tenha sido na Idade Média que a imagem do pobre escriba se cristalizou, dedos crispados de frio, contraído em sua cadeira alta, curvado sob o pergaminho, forçando a vista na luz débil. De onde quer que haja brotado tal imagem, o fato é que ela pegou. O escritor no seu cantinho, o escritor longe da multidão ululante. A pergunta se impõe: por que tal imagem é tão atraente? Já na quarta digressão, o Manguel está mais introspectivo. Ele começa falando sobre rancor, diz que é um desperdício de energia emocional, ele sabe disso, mas guarda rancores por um tempão. Eu confesso que eu sou assim também. Me agrada? Não, mas estamos tentando melhorar. E aí ele discorre sobre o ódio e o perdão na literatura, e aí tem um trecho que eu acho muito bonito aqui, na página 61. Ele diz o seguinte: todavia, há talvez uma resposta intermediária ao insulto que nem se consome no ódio, nem se mobiliza num perdão incondicional. O perdão, como sabemos, não se equipara necessariamente à absolvição, à anistia ou mesmo à eliminação do ato ofensivo de nossa memória. Significa simplesmente liberar a pessoa ofendida da obrigação de alimentar a ofensa em sua mente. É isso que Jane Eyre faz, e eu acho que talvez isso fosse spoiler. Eu vou parar por aqui então. Talvez quem leu Jane Eyre tenha pegado o que vem a seguir. Já na segunda parte da digressão,
Aliás, eu acho que eu não falei sobre isso, mas as digressões aqui geralmente são divididas em duas partes. E aí, na segunda parte dessa digressão, ele discorre um pouco sobre essa questão de algumas pessoas precisarem da presença física dos livros, se sentirem bem com isso, como, por exemplo, eu e também o Alberto Mangel, e outros não precisam disso. E aí ele diz o seguinte: há leitores para quem os livros existem enquanto estão sendo lidos e mais tarde como recordações das páginas lidas, mas que sentem serem dispensáveis suas encarnações físicas. E aí ele até comenta um pouco sobre a experiência dele com Borges, porque Borges era um grande escritor, e eu acho que se a gente pensar na biblioteca de Borges, imaginar qual seria a biblioteca dele, a gente deve pensar em algo tipo Mangel, né? Uns 35 mil volumes num cômodo só. E ele diz que não, na verdade ele mantinha apenas poucas centenas de livros, e mesmo esses costumava dar de presente aos visitantes. E o Mangel diz que para ele isso não funciona de jeito nenhum, que os livros de certa forma conferem consolo a ele. E ele diz: o consolo é fundamental. Os objetos consoladores em minha mesinha de cabeceira são, sempre foram, livros. E minha biblioteca era, ela própria, um local tranquilo de consolo e reconforto. Os livros sempre falaram por mim e sempre me ensinaram muitas coisas bem antes que elas chegassem materialmente em minha vida. Os volumes físicos foram para mim algo muito semelhante a criaturas de carne e osso, que compartilham da minha cama e de minha mesa. Essa intimidade e confiança começam cedo entre os leitores. Na quinta digressão, ele traz um pouco da lenda da Biblioteca de Alexandria. Gente, eu amo essa história. Se alguém, aliás, conhecer um livro bom sobre isso, vocês deixam aqui nos comentários, porque eu já procurei, mas nenhum me interessou tanto assim. Mas aceito indicações. E sobre isso, eu queria deixar só um trechinho aqui, que é a fala de um professor do Mangel sobre a Biblioteca de Alexandria. Ele diz: devemos nos sentir gratos por não saber quais os grandes livros que pereceram em Alexandria, porque, se soubéssemos, ficaríamos inconsoláveis. Em seguida vem a sexta digressão, que, devo dizer, concorre para ser a minha favorita daqui. Eu disse que eu ia comentar somente sobre os textos que mais me interessaram aqui, e eu acho que eu não pulei nenhum até agora, né? Ai, meu Deus. Mas a parte que me chamou especialmente a atenção nessa sexta digressão foi a segunda parte. No início dessa digressão, ele diz: segundo dos clichês literários mais batidos, o número de tramas imagináveis é imenso, porém limitado. O número de combinações de livros, apesar de incalculavelmente grande, não é infinito. Lewis Carroll, mais de um século e meio atrás, resumiu essa noção atordoante em Sylvie e Bruno. Haverá de chegar o dia, ele escreveu, em que todos os livros possíveis terão sido escritos, porque o número de palavras é finito. E acrescentou: em vez de perguntar que livro deve escrever, um autor deveria se perguntar qual dos livros deve escrever. Parecemos condenados à repetição. E aqui ele fala um pouco do conforto que a repetição traz, da gente ser acostumado com essa ideia de repetição. Ele até diz: quando criança, pedimos que a mesma história seja contada exatamente da mesma maneira, e isso repetidas vezes. Sentimos que há conforto na mesmice. E aí ele chega no que, para mim, é o ponto dessa questão da repetição, e se um dia realmente todos os livros possíveis terão sido escritos, que é: haverá na repetição algum risco de estagnação? Acho que não. Inevitavelmente, cada vez que repetimos uma história, acrescentamos algo às repetições anteriores. Cada história é um palimpsesto. Eu achei isso tão bonito. Para quem não sabe, o palimpsesto é um tipo de papel, pergaminho, que era usado na antiguidade, só que não se tinha muitos desses papéis. Então, o que acontecia é, você escrevia nesse pergaminho e, a fim de escrever um novo texto e para usar o mesmo papel, você raspava um pouco da superfície daquele pergaminho para escrever outra coisa em cima. Só que sempre ficava o restinho do que estava escrito antes. Então essa é a ideia de cada história é um palimpsesto, ou seja, é algo novo, mas que no fundo tem traços de algo que já existiu. Eu achei isso lindo. A oitava e a nona digressão eu queria discutir em conjunto porque, em boa parte, elas tratam do mesmo tema. Na segunda parte da oitava digressão, ele fala de quando ele recebeu o convite, que foi em novembro de 2015, para ser o diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. E aí ele comenta um pouco sobre essa experiência e é tão interessante. No fim da segunda digressão, ele fala desse convite, e aí na nona digressão ele discorre sobre a experiência de ter sido diretor da Biblioteca Nacional. No começo da minha administração, a biblioteca não contava com um plano estratégico explícito
nem mesmo um conjunto articulado de metas institucionais. Essas eram algumas das coisas que eu estava empenhado em promover. Como uma autarquia federal, a Biblioteca Nacional deve servir a toda a população da Argentina, mas até recentemente só era aproveitada pelos moradores de Buenos Aires. Pouco após minha chegada, comecei a viajar pelo país a fim de conhecer os bibliotecários das províncias, identificar suas necessidades e estabelecer acordos para encorajar projetos comuns. Eu achei isso tão legal e ele comenta um pouco sobre esses projetos, fala também do trabalhão que dava cuidar da biblioteca, e aí ele fala de uma coisa aqui muito engraçada que é: sem me entregar a uma missão tão avassaladora, desde meus primeiros livros eu desejava concretizar certas ideias sobre leituras e bibliotecas. Agora via meu desejo realizado em doses punitivas. De um dia para o outro, tornei-me contador, técnico, advogado, arquiteto, eletricista, psicólogo, diplomata, sociólogo, especialista em política sindical, tecnocrata, programador cultural e, claro, administrador de assuntos referentes a uma biblioteca de verdade. Esse trecho me lembrou muito aquela frase: mais lágrimas são derramadas por preces atendidas do que por preces não atendidas, né? Mangel sabe bem disso. E ele faz a seguinte pergunta: mas, em meu caso particular, o que significa ser diretor de uma biblioteca? E ele discorre um pouco sobre isso. E aí chegamos na 10ª digressão, que eu acho que essa aqui é realmente a minha favorita. Eu gostei muito desse texto. Aqui é o texto no qual ele bate mais forte na importância da literatura. Ele começa dizendo: por razões que permanecem misteriosas e que, se reveladas, talvez se mostrem banais, no 8º ano depois de Cristo, o poeta Públio Ovídio Naso foi banido de Roma pelo imperador Augusto. E segundo o próprio Ovídio, na raiz desse exílio dele estava um poema que ele escreveu. E aí, se for realmente esse poema, eu digo se for porque a gente não tem evidências de que foi isso mesmo, a não ser o próprio Ovídio dizendo que essa foi a razão, imaginem o poder, o teor do que tinha ali para ter aterrorizado o imperador. E aí, a partir disso, ele fala do perigo que a palavra representa para muitas pessoas. Ele diz: desde o começo dos tempos, sabemos que as palavras são criaturas perigosas. Aí até puxei uma seta aqui para fazer um comentário, e aí eu queria até compartilhar isso com vocês, até para vocês verem se vocês me ajudam na origem desse pensamento, porque eu lembro que eu li uma vez uma frase de alguém que dizia algo como: grandes reis tinham mais medo de poetas, escritores, do que de soldados. E por que isso? Porque se, por exemplo, você irritasse um soldado, o soldado te matava ali e acabou. Mas se você irritasse um poeta, um escritor, etc., muito provavelmente não acabaria ali. Ele provavelmente escreveria algo sobre você e a palavra pode viver pela eternidade, não é? Ser perpetuada desde a antiguidade até os dias de hoje. Ou seja, sua imagem ia ficar manchada na história. E sobre o papel da literatura na formação cidadã, a gente tem muito essa ideia de que a gente pode aprender com o passado. Ele diz aqui: alguns acreditam que podemos aprender com a literatura, compartilhando da experiência de nossos antepassados, tornando-nos sábios por meio da memória de séculos de conhecimento. Verdade que, diante da cega imbecilidade com que tentamos destruir nosso planeta, é difícil crer que a escrita, a literatura, ou, aliás, qualquer outra arte, nos ensine alguma coisa. Todavia, ao menos num sentido, toda literatura representa uma ação cidadã, porque ela é memória. Toda literatura preserva alguma coisa que, de outro modo, morreria com carne e os ossos do escritor. Mais pra frente ele diz: é claro que a literatura pode não salvar ninguém da injustiça, das tentações da cobiça ou das desgraças do poder. Mas algo nela deve ser perigosamente eficaz, já que todo governo totalitário e todo alto funcionário ameaçado tentam eliminá-la queimando livros, proibindo livros, censurando livros, aplicando impostos sobre os livros, etc. E queria encerrar, finalmente, este vídeo enorme com um questionamento que ele se fez ao tomar a presidência da Biblioteca Nacional. Ele questiona: como uma Biblioteca Nacional pode se tornar capaz de servir a quem não olha para um livro do mesmo modo que alguém que sabe ler? Como uma biblioteca nacional pode converter não leitores em leitores? Aí ele discute alguns métodos que são utilizados por alguns países, como, por exemplo, fazer publicidade com pessoas famosas e aí colocar, sei lá, por exemplo, colocar a Anitta para ler um livro em várias propagandas. Só que ele diz que acha que esses métodos não são muito eficazes e diz que o único método comprovado de fazer nascer um leitor é um que ainda não foi descoberto, que eu saiba. Na minha experiência, o que funciona de vez em quando, mas nem sempre, é o exemplo de um leitor apaixonado.
Às vezes, a experiência de um amigo, um pai, um professor, um bibliotecário, obviamente emocionados com a leitura de determinada página, pode inspirar, se não a imitação imediata, ao menos a curiosidade. E isso, acho eu, é um bom começo. Eu gostei muito desse trecho aqui porque isso aqui resume boa parte do porquê de eu estar aqui, porque eu realmente acredito que o exemplo, né, você vê alguém falando apaixonadamente sobre o livro, é o que tem mais probabilidade de te converter para o mundo dos livros, de te convencer a ler mais, e é isso que eu procuro, dentre outras coisas, fazer por aqui. Enfim, livro sensacional, e como recompensa para você que ficou até agora assistindo a esse vídeo enorme, eu queria dar um presente. Eu recebi 2 exemplares deste livro aqui, um deles é este que está aqui em mãos, todo marcado, todo riscado, e tem um outro que está embaladinho ali na estante, e eu queria presentear algum de vocês com ele, porque foi um livro que eu gostei muito mesmo, e queria que alguém mais aí lesse, se eu puder contribuir para isso, então maravilhoso. Então eu deixarei aqui no box de informações, no finzinho, um link para um formulário no Google, aí vocês respondem lá com nome e e-mail, e no próximo sábado, deixa eu ver que dia que é, dia 4, eu publico quem foi o vencedor do sorteio, mas eu peço que, por favor, não divulguem esse sorteio, não é minha intenção ganhar inscritos, nem seguidores com sorteio, nem nada, eu só queria realmente retribuir ao pessoal que assiste os vídeos aqui no canal, e geralmente, bom, acho que quem tá aqui deve ter gostado do conteúdo, porque o vídeo tá enorme, e muito provavelmente é alguém que vê o canal assiduamente, então queria essa oportunidade aí de retribuir a vocês. Então é isso, o link vai estar aqui no box de informações, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiver gostado, não esqueça de deixar um like e de se inscrever, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.